Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma videoaula, né? E a nossa atividade de hoje é atividade 15. Opa, eu acabei derrubando aqui. Calma, gente, é assim mesmo. Tudo aqui ao vivo. E se possível, sem edição. Gente, então vamos lá. Vamos a mais uma videoaula, nossa atividade 15, né? E vamos estudar hoje sobre o MMC. Nossa aula é de matemática. Eu sou o professor Leonardo. Estamos gravando aqui esse conteúdo para o 7º ano, tá? Gente, esse cálculo aqui de hoje, vamos obter através de exemplos o cálculo do MMC. Mas o que é o MMC, professor? Vamos lá. O MMC, ou o mínimo múltiplo comum, tá? Corresponde ao menor número inteiro positivo diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de 2 ou mais números, tá? Então, para calcular o MC, se obtém, né, pelo intermédio, sempre será um múltiplo mínimo, né? Um múltiplo mínimo comum, tá? Entre dois termos ou mais, tá? Como vamos demonstrar aí nas futuras aulas, tá? Bem, é importante entendermos como que funciona esse processo do cálculo do MMC, tá? Por isso vamos utilizar o método da fatoração simultânea, né? Ou decomposição simultânea dos nossos termos. Mas, claro, eu quero destacar aqui importante que o cálculo do MMC, ele é importante para você realizar outras operações matemáticas, tá, meninos? Então vamos lá. Como calcular o MMC? O cálculo do MMC pode ser feito pelo método da decomposição. Nós já estamos estudando. Se vocês viram as aulas anteriores, né, nós estudamos aí decomposição, tá? De fatores primos, tá? De números em fatores primos. Porém, vamos fazer agora um exemplo de decomposição simultânea, tá? Entre dois termos para encontrar o MMC. E no final, então, feita essa decomposição, multiplicamos os números primos, tá? Que foram utilizados na fatoração e encontramos quem? O MMC. Então, tá aqui um exemplo, já vamos fazer de forma aqui, para que vocês consigam compreender esse processo, mas aqui eu tenho aqui uma decomposição simultânea, um exemplo entre o 12 e o 45, tá? E nessa decomposição, no final, eu multiplico aqui os números primos encontrados na fatoração. Então, nesse exemplo, o MMC entre 12 e 45 é o próprio 180. Só lembrando e deixando destacado aqui que esse processo de decomposição ainda continua sendo feito aí por dividindo, né, elementos de números primos, né, por números primos, né, porque nós já sabemos quais são: o próprio 2, o 3, o 5, o 7 e assim por diante. Lembrando que o número primo, né, ele é apenas divisível, né, por 1 e por ele mesmo, tá? No caso, 5 é primo, 7 é primo, 11 é primo, tá? E assim infinitamente. Vamos lá então, meninos? Vamos fazer então um exemplo, tá? De como se obtém, né, como se encontra o MMC. Mas antes eu quero só destacar aqui duas propriedades muito importantes que são até assim importantes destacarmos, porque no momento do cálculo eles agilizam nossos cálculos, tá? Propriedades do MMC. Vamos lá. Entre dois números primos, tá? O MMC será o produto entre eles. Então, sempre que acontecer entre dois números primos, eu vou encontrar o MMC, apenas posso multiplicá-los, eu vou encontrar o MMC deles. Entre dois números primos, né, em que o maior número é divisível pelo menor, então o MMC será o maior deles. Vamos observar esses exemplos aqui, tá? Então, vamos lá, os exercícios. E, claro, com a demonstração de como se obtém o MMC, tá? Vamos fazer a leitura aqui do exercício. Calcule o mínimo múltiplo comum
o MMC entre os números abaixo. Então, eu quero calcular o MMC entre 2 e 4, tá? Quem que é esse mínimo múltiplo comum entre esses dois números, tá? Aqui é muito simples, tá? Eu vou usar a minha régua aqui, vou traçar aqui, fazer aqui um traço, tá? Mas primeiro eu vou copiar aqui o 2, que é o meu primeiro elemento, depois o 4. Vou fazer aqui um traço aqui entre eles, tá? Entre eles, não, depois, logo após eles. Ok, no sentido vertical. E vou realizar aqui a minha famosa decomposição, tá? Só que dessa vez simultânea, tá? Lembrando que o menor número primo, né, que divide ou 1 ou pelo menos 1, ou os dois ao mesmo tempo, é o próprio 2, tá? Então, vou fazer essa decomposição aqui, tá? 2 dividido por 2 é 1, como a gente vinha fazendo, tá? 4 dividido por 2 é o próprio 2, tá? Esse elemento aqui eu continuo descendo 1, porque já está finalizado. Aqui eu continuo fazendo o processo de divisão, tá? Por 2, olha aqui. 2 dividido por 2 é 1, coloco 1 aqui embaixo. Está terminado aqui a minha decomposição, tá? E o meu MMC, meninos, vai ser apenas a multiplicação, tá? Entre esses produtos, entre os dois números primos fatorados aqui, tá? Quanto que é 2 vezes 2 é 4, tá, meninos? Então, o meu MMC aqui, MMC entre 2 e 4 é o próprio 4, tá? E é aquilo que eu tinha lido aqui para vocês, né? Sempre que, olha aqui, o maior número, tá? No caso aqui, o 4, ele for, né, divisível pelo menor, tá? Então, o MMC será, então, o maior desses dois elementos aqui, no caso, o 4, tá? Outro exemplo, tá? E esse exemplo aqui é muito simples, porque a gente leu na propriedade aqui, que quando acontecer de, então, nós temos dois números primos, tá? Então, olha aqui, 7 é primo, 3 é primo, então o meu MMC entre esses dois termos é a multiplicação entre ambos. Mas, de qualquer forma, vamos fazer aqui a decomposição simultânea desses números. Eu pego 3, eu pego 7, né? Vou fazer aqui um traço no sentido aqui vertical, né? Porque eu quero realizar aqui a divisão simultânea desses dois termos, tá? De qualquer forma, o que vai acontecer? O menor número primo, tá? Que divide 1, né? Ou pelo menos os dois, né? Os dois não existem, mas um deles sim, no caso, o 3, tá? Então, eu consigo dividir o 3 por 3, olha aqui. 3 dividido por 3 é 1. O que eu faço com 7? Eu desço, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir o 7 por ele mesmo, tá? Então, porque é o próximo número primo, né? E, ó, 7 dividido por 7, eu sei que é 1, vou descer 1 aqui antes, vou descer 1 novamente, tá? Então, aqui o meu MMC vai ser a multiplicação entre esses dois números primos, tá? E quanto que é 3 vezes 7? A gente sabe que é 21, tá bom, menino? Então, aqui já está terminado o cálculo do MMC. Então, o MMC, tá? Entre 7 e 3 é o próprio, é o 21. Outro exemplo aqui, tá? Vamos fazer aqui, vamos encontrar o MMC entre 5 e 10. Deixa eu fazer o traço aqui antes. Aqui a gente consegue. Deixa eu fazer mais de cá. Perfeito. Então, eu quero fazer o cálculo do MMC entre aqui o 5 e o 10, tá? Vamos observar aqui os nossos números primos. Quais são eles? O 2, o 3, né?
o 5 e assim por diante. Vamos observar aqui, meninos, olha aqui. Bem, eu sempre tenho que começar, se você assistiu às outras videoaulas de decomposição, sempre pelo menor número primo, né? Que divide um ou os dois ao mesmo tempo. No caso, olha aqui, eu tenho que começar sempre pelo 2. Por quê? Porque o 10 divido por 2. Então, vou colocar o 2 aqui, tá? Aí, o que eu faço? O 5 eu não divido por 2, então eu vou descer o 5. Tá? E vou esperar e vou aguardar. Agora o 10 eu divido por 5. Quanto que é 10 dividido, perdão, quanto que é 10 dividido por 2? É o próprio 5. Tá? Perfeito. E agora o 5 eu divido por 5, olha aqui. Então, o próximo número primo maior, né? No caso aqui, ó, que divide agora, aqui no caso, os 2 é o 5. Então, 5 dividido por 5 é 1. Aqui é 1 também, tá? Então, o meu MMC vai ser a multiplicação, tá? Desses números primos aqui encontrados, o produto desses números primos, tá? Obtidos dessa decomposição simultânea. Então, 2 vezes 5, a gente sabe que é 10, tá aqui. Perfeito. Então, o meu MMC, olha aqui. MMC entre 5 e 10, né? Eu vou colocar aqui, é o próprio 10. Lembrando que eu poderia aplicar aí aquela propriedade, né? Sempre que o número for divisível pelo outro, né? Olha aqui, no caso, o 10 é dividido por 5, o MMC é o maior entre eles. No caso, o 10 aqui, como a gente obteve o resultado aqui. Bem, vamos fazer outro exemplo, tá? Na decomposição simultânea. Deixa eu fazer outro traço aqui no sentido vertical. Aqui no caso, entre o 9 e o 12. E aí, meninos, vamos prestar atenção aqui novamente. Deixa eu escrever meus números primos aqui, ó. Caso vamos usar o 2 e o 3 apenas. Por quê? Qual utilizar, professor? Porque o 9 divide por 3 e o 12 divide por 3 também. Eu uso o 2, você vai usar o 2 se, no caso, um deles for divisível por 2. No caso, o 12 é divisível por 2. Então, eu vou usar o 2. Tá? O início sempre. Eu não posso começar com 3 e depois passar por 2, vai dar errado. Então, eu começo primeiro sempre pelo menor número primo, no caso, o 2. Olha, o 9 eu não consigo, eu desço o 9, mas o 12 sim. 12 dividido por 2 é 6, tá? Eu ainda continuo, porque esse número do 6 aqui divide por 2 ainda. Então, eu desço o 9 aqui, tá? E aqui 6 dividido por 2, opa, não coloquei aqui antes. O 6 dividido por 2 é o 3, tá bom? Então, agora, eu passo para o próximo número primo maior que 2, no caso, é o 3, tá? Então, eu continuo com 3 agora. Então, olha como que vai ficar. 9 dividido por 3 é 3. E 3 dividido por 3, tá? É 1. Aqui tá ok, tá? Mas eu continuo fazendo essa divisão simultânea por causa desse 3 aqui. Então, eu uso 3 novamente. 3 dividido por 3 é 1. E aqui eu desço 1. Está encerrada a minha decomposição. Para encontrar o MMC, basta fazer a multiplicação entre todos esses produtos aqui, esses números primos. Então, vamos lá, olha aqui, eu tenho 2 ao quadrado, correto? Perfeito. Vezes 3 ao quadrado, meninos. Lembra que nós estudamos também potência? Então, nós estudamos o básico de potência, estudamos o básico de fatoração para chegarmos até aqui. Então, se você assistiu as outras aulas, você não vai ter dificuldade aqui, tá? Vai tirar de letra esse exercício. A gente sabe quanto que é 2 ao quadrado, né, menino? Quanto que é 2 ao quadrado? É 4. Quanto que é 3 ao quadrado, meninos? É 9. Tá? Então, aqui nós estamos reescrevendo esse produto na forma de potência, não é isso? Então, ó, 4 vezes 9, a gente sabe que é 36.
Então, o MMC, vamos anotar aqui, o MMC, tá? Entre quem? Entre 9 e 12 é o 36. É o meu menor, é o mínimo múltiplo comum entre esses dois termos. Aqui, no caso, o 36, tá? Meninos, esses exercícios aqui estão aí para vocês fazerem, tá? Esses 4 exemplos aqui me enviarem como atividade, tá? Desta aula. Eu vou estar deixando também essa outra atividade aqui, 16, tá? De forma muito simples, tá? Respondemos aqui em 15 minutos. Então, acredito que vocês vão gastar aí, talvez, 4 minutos para copiar, mais 15, 20 minutos para fazer cada atividade. Tá aqui o exercício 16 também. Esse é para vocês fazerem, enviarem nesta aula aqui para mim, tá? No privado. Importante, se vocês tiverem dúvida, voltem no vídeo. Outro detalhe também, importante, tá? É para vocês demonstrarem esses cálculos aqui, menino. Vou destacar bem. Demonstrem os cálculos, tá? Demonstrem os cálculos. Por quê? Porque vocês estão colocando só a resposta aqui. Você não vai ganhar o vídeo se você enviar assim, tá? Você tem que demonstrar o cálculo, demonstrar a decomposição. Lá na frente, no futuro, vocês demonstram para a propriedade, aplica ela direto, tá? Gente, então é só isso aí. Aguardo a atividade de vocês. E a minha próxima videoaula agora é correção da atividade 16, que também vou deixar disponível para vocês verem caso tenham dúvidas, tá bom? Até mais!